Olá, somos aprendizes da consciência, compartilhando o tópico mapas de conhecimento. Mapas de conhecimento se referem aos artefatos possíveis de se fazer com a ferramenta gratuita CMAP Tools, apresentada nesta sessão com 5 vídeos. E os vídeos desta sessão referentes à instalação do software, como fazer mapas conceituais e como utilizar outros recursos, foram reaproveitados de minhas atividades como professor na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, a FATEC. Esses vídeos foram inseridos no contexto deste canal para oferecer um recurso muito útil e prático na elaboração de conhecimentos como um complemento da abordagem de anotações vista na seção Eixo Evolutivo. Nos vídeos do Eixo Evolutivo, a gente ilustra assim a ideia de ter como ferramenta de evolução do nosso conhecimento, incluindo autoconhecimento, o uso de anotações manuais, de uma maneira bem natural, tá? Isso é explicado nos vídeos do Eixo Evolutivo, fazendo anotações manuais em caderninhos, em blocos de anotações que depois podem vir a ser selecionados como um registro mais permanente do nosso conhecimento, tá? Que podem chegar eventualmente a conteúdos de um canal, como é o nosso caso. E o uso de uma ferramenta permite que a gente saia das anotações manuais, contando com uma ferramenta, um software, para fazer mapas de conhecimento de uma maneira mais eficiente, né? Contando com uma ferramenta gratuita, intuitiva, como é o caso de se fazer os mapas de conhecimento como artefatos da ferramenta CMAP Tools. Então, vamos aqui dar alguns exemplos desses artefatos possíveis de se fazer com o CMAP Tools, que tem a sua instalação orientada num vídeo especial e o uso também em outros vídeos específicos, como já foi citado. Então, essa ferramenta visa principalmente o trabalho com mapas conceituais, como é ilustrado nesta figura, com a pergunta focal: quais são os elementos dos mapas conceituais? Então, temos aqui que mapas conceituais são ferramentas gráficas que representam e organizam conhecimento, incluem conceitos e relacionamentos indicados por linha de conexão, que relaciona conceitos que são colocados em círculo ou em caixa, como é este caso. Fonte baseado em Novak e Canhas, que são os autores principais desta abordagem, né? Então, esta figura é um mapa conceitual representando o que é um mapa conceitual. A mesma ferramenta, CMAP Tools, que é mais utilizada para fazer mapas conceituais, pode ser utilizada também para fazer mapas mentais,
como estamos ilustrando neste artefato que é um detalhamento em árvore. Então, tipicamente a gente detalha um conhecimento da seguinte maneira: o mapa conceitual, como nós vimos, tem diversos conceitos. E cada conceito apresentado num mapa conceitual, ele pode ser detalhado em forma de árvore desta maneira. Então, temos aqui a raiz do mapa mental, que podem ser os detalhes de um conceito. Então, a gente pode pegar um conceito do mapa conceitual, coloca o nome dele aqui, vai fazer o detalhamento interno desse conceito. E pode ser uma elaboração independente também, independente de ser um conceito de um mapa conceitual. Mas então, um mapa conceitual, um mapa mental como este exemplificado aqui, ele é um detalhamento a partir de uma raiz que tipicamente tem este formato de elipse. Ele é detalhado. Então, vamos ilustrar o que é um mapa mental. O mapa mental tem origem nos anos 70. Os idealizadores do mapa mental foram Tony Buzan, Michael Gelb e outros. E quais são as regras de um mapa mental? Basicamente, ele apresenta conteúdos contendo informações, permitindo registrar, organizar, classificar, sintetizar, compartilhar e revisar os conteúdos, né, as informações. Ele pode ter imagens ilustrando os conteúdos, como, por exemplo, esta casa pode ter imagem de qualquer coisa que tipicamente a gente encontra na web. E ele pode ter links também, locais da web. Links locais seriam arquivos de nosso próprio computador. E links da web seriam links acessando sites da web, fazendo, de certa forma, da web um banco de dados da nossa gestão do conhecimento. Tem uma hierarquia. Essa hierarquia começa com uma raiz, como visto aqui, né, na forma de uma elipse, troncos, galhos detalhando os conhecimentos, as informações, os ramos e, finalmente, as folhas, fazendo analogia com uma árvore, né? Finalmente, as folhas, onde não existe mais subdivisões. Então, o mapa mental, ele complementa de uma forma muito prática o mapa conceitual, pegando cada conceito e fazendo o seu detalhamento interno em forma de árvore. É uma gestão de conhecimento muito eficaz, muito eficiente para a gestão de conhecimento, para o estudo, para o compartilhamento de conhecimentos, de qualquer área que possa ser representada por conceitos. A mesma ferramenta, que é versátil, ela permite fazer artefatos definindo processos de trabalho. Aqui temos um exemplo da cantina. Uma cantina tipicamente tem 3 áreas: o atendimento aos clientes, a cozinha e o depósito, onde se guardam os insumos, né? No atendimento existem as tarefas: registrar pedido, efetuar cobrança, liberar o pedido para a cozinha vai acessar o pedido, alguém vai pegar produtos no depósito, registrar as retiradas,
o sistema vai verificar se alcançou o ponto de pedido, se alcançou um ponto de pedido pelo nível de estoque, vai emitir um pedido ao fornecedor, volta com os insumos para a cozinha, que vai preparar os alimentos. Com os alimentos preparados, alguém na cozinha vai entregar o produto final ao atendimento, que vai entregar ao cliente. Então, este processo de trabalho de uma cantina ilustra as áreas de atendimento, cozinha e depósito como um fluxo de trabalho, e as tarefas que estão em destaque são uma ilustração de um caso em que se define quais tarefas de um contexto devem ser informatizadas. Então, este exemplo foi obtido do nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Então, essas tarefas destacadas pela cor são as tarefas candidatas à informatização. As outras tarefas não destacadas por cores são tarefas simplesmente manuais, sem necessidade de informatização. Então, como vemos, o SIMAP Tools é uma ferramenta muito versátil e útil para se inventar qualquer tipo de artefato. E temos aqui, como exemplo, links que se pode fazer, links locais e da web, com a pergunta focal: como especificar estilos e links para mapa conceitual e mapa mental. Existe um vídeo específico sobre a exploração dos recursos do SIMAP Tools. Aqui nós temos esta apresentação na forma de um slide, links locais e web na forma de um slide. Vamos apresentar a dinâmica que se pratica na ferramenta SIMAP Tools, ao invés de ficarmos só neste slide. Então, vamos sair deste slide e entrar no SIMAP Tools, de onde nós obtivemos o slide apresentado anteriormente. Então, nós vemos aqui que na parte superior temos um mapa conceitual, na parte de baixo um mapa mental, da esquerda para a direita, né, na forma de árvore. Então, como exemplo de links que podemos fazer para enriquecer o conhecimento que está sendo elaborado, colocamos como exemplo aqui alguns exemplos. Por exemplo, o conceito 1. Conceito 1, apresentamos como exemplo um link chamado Aprendizagem e Gestão do Conhecimento. É um link que acessa a web. Acessa a web, trazendo um vídeo da Univesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, que apresenta cursos à distância e disponibiliza vídeos para os interessados. Então, por exemplo, aqui é um vídeo denominado Ciclos de Aprendizagem e Desenvolvimento de Competências. Então, eu acessei o vídeo e aqui a professora da Univesp apresenta uma aula. Então, este é um exemplo de como utilizar links no SIMAP Tools, utilizando a web como se fosse um banco de dados da nossa gestão do conhecimento. As competências de aprendizagem, né? A gente está falando tanto de aprendizagem, podendo acessar e recursos dos mais diversos, como nós vimos aqui na forma de vídeo. Aqui nós temos um acesso de uma apostila, no caso exemplo de
Aqui também é acesso à web. Um outro exemplo de acesso à web, só que aqui não é acesso a um vídeo, aqui é acesso a uma apostila que mostra neste site do CEMAP e HMC, que é o produtor do CEMAP Tools, uma apostila feita pelos criadores desta abordagem, mostrando a teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. Então, se refere à aprendizagem significativa. Então, temos aqui um exemplo de como acessar apostilas da web. A vantagem de acessar da web é que a gente não precisa acumular conteúdos, arquivos na nossa máquina, ocupando espaço, ok? Então, este foi um exemplo de acessar a web para enriquecer o conhecimento com a apostila. Aqui, exemplo de acesso, um link acessando agora um conteúdo local, explicando teclas de controle do CEMAP Tools, ok? Da página View e da página de detalhe do CEMAP Tools. Então, nós temos aqui o acesso a um arquivo local que está em nossa máquina, mas que integra perfeitamente os nossos mapas, tanto conceituais como mentais, integra os conhecimentos de uma maneira muito prática e muito dinâmica. Aqui nós vemos que podemos ter um link de um outro mapa conceitual. Este é um mapa conceitual, detalhando aquele mapa conceitual anterior. Então, nós podemos fazer uma série de links de acessos, complementando, detalhando e enriquecendo os nossos conhecimentos de uma maneira integrada, de uma maneira dinâmica, e mostrando que podemos ter nos conceitos a ilustração de exemplos como aqui. Por exemplo, o conceito casa tem como exemplo uma imagem de uma casa, ok? E da mesma forma podemos fazer links nos mapas mentais, como ilustrado aqui. Por exemplo, temos aqui no mapa conceitual, o conceito 1, e aqui um mapa mental do conceito 1 que se abre em tópico 1, tópico 2, tópico 3, e mais uma ilustração de link aqui, pegando um exemplo muito em voga. Se a gente quiser, digamos que esse conceito 1 tenha alguma coisa com inteligência artificial, então podemos ter um link para inteligência artificial, acessando mais uma vez a web, pegando um artigo de inteligência artificial da web, ok? Sem precisar carregar a nossa máquina com arquivos, com apostilas. Então, é muito prático, muito dinâmico, muito versátil o uso dos artefatos do CEMAP Tools. Então, este vídeo era isso que pretendíamos apresentar, ok? Referente a mapas de conhecimento, com essas ilustrações que acabamos de apresentar. Então, neste vídeo era isso. Muito obrigado.